Olá, hoje a gente vai embarcar numa jornada filosófica com um dos pensadores mais marcantes da história, Santo Agostinho. Vamos mergulhar no argumento dele para a existência de Deus, que, olha só, é uma prova que não olha para as estrelas, mas sim para dentro da nossa própria mente. A questão da existência de Deus, né? Ela mexe com a humanidade há milénios. Mas a abordagem de Agostinho é diferente, é inesperada. Ele basicamente diz que a resposta não está escondida em nenhum mistério cósmico, mas que está acessível para qualquer um que decida procurar de verdade. Então, a ideia central é essa. O caminho até Deus é um itinerário interior. É uma viagem que começa na dúvida e termina com uma certeza que a gente encontra bem no centro da nossa própria razão. Ok? Vamos a isso. Para começar, vamos direto a um contraste que é chocante. Aquilo que para a filosofia moderna é uma tarefa quase impossível, para Agostinho era algo notavelmente acessível. E essa diferença de perspectiva aqui é tudo. Enquanto muitos olham para a prova de Deus como o topo da montanha da metafísica, Agostinho via como o ponto de partida. Ele acreditava que Deus se revela o suficiente para que ninguém possa simplesmente ignorá-lo. Para ele, a dificuldade não estava na prova em si, mas na disposição de quem a procura. Ok, mas aí vem a pergunta, né? Se é tão simples, por que é que existem ateus? Agostinho vai direto ao ponto, usando as escrituras. Ele não foge da questão, ele vai atrás da causa dela. E aqui está o pulo do gato. Para Agostinho, negar a Deus não é um problema intelectual, é um problema moral, é uma falha do coração, não da razão. A ignorância, para ele, surge quando os vícios cegam a mente para uma verdade que de outro modo estaria ali, clara e disponível para todo o mundo. Certo, antes de construir qualquer argumento sobre Deus, Agostinho precisa de uma base sólida. Um chão firme, sabe? Um lugar que nem o ceticismo mais radical consiga abalar. Essa era a grande provocação que os céticos do tempo dele, os acadêmicos, faziam. Se os nossos sentidos podem nos enganar, como é que a gente pode saber qualquer coisa com certeza absoluta? A resposta de Agostinho para isso é simplesmente genial. E aqui está a virada de chave. Si fallor, sum. Se eu me engano, eu sou. A própria dúvida prova algo que não dá para negar. Para alguém poder se enganar ou duvidar, essa pessoa primeiro tem que existir. O ato de duvidar vira a primeira prova irrefutável da própria existência. É uma sacada de gênio que ecoa por séculos. E pronto, esse é o alicerce. Eu sou. Pensem só, mais de 1200 anos antes do Descartes chegar com o seu famoso penso, logo existo, Agostinho já tinha cravado essa mesma certeza fundamental. Com esse terreno firme, a construção do argumento pode enfim começar. A jornada continua. Com um ponto de partida seguro, Agostinho começa a analisar a natureza humana, organizando a realidade numa espécie de escada, para encontrar o que há de mais elevado em nós. Primeiro, uma hierarquia bem simples do ser. Uma pedra, ela apenas é. Uma planta é e também vive. Já um ser humano é, vive e conhece. Cada nível superior já contém um inferior, o que faz do conhecimento a nossa capacidade mais elevada. E agora, dentro do próprio conhecimento, Agostinho encontra, olha só, outra escada. A gente tem os sentidos que coletam os dados do mundo, um sentido interior que organiza tudo isso. E, acima de tudo, a razão. E por que a razão está no topo? Simples, porque a razão julga todo o resto. Ela analisa, classifica, organiza. E aquilo que julga é sempre superior àquilo que é julgado. Então chegamos ao topo da natureza humana. A razão. Não existe nada na nossa Constituição que esteja acima dela. Esse é o nosso pico interior. A pergunta que vem a seguir e que muda tudo é: será que existe algo superior à nossa razão? Não apenas dentro de nós, mas em absoluto. Agora a gente entra no coração do argumento. Agostinho nos convida a olhar para um objeto, não com os nossos sentidos, mas com a nossa mente, para ver se a gente encontra algo que vai além da própria mente. Ele usa um exemplo de uma simplicidade que até desarma a gente, uma verdade matemática que qualquer pessoa consegue entender. Parece trivial, mas as propriedades dessa verdade são profundamente reveladoras. Quando a gente faz essas perguntas, a gente percebe algo extraordinário. Essa verdade não depende da nossa mente para existir. Ela já era verdade antes da gente pensar nela e vai continuar sendo muito depois de nós. É universal, é partilhada por todos e não está nem aí para nossa opinião. Ela simplesmente é. E é isso que nos leva à definição do que Agostinho chama de verdade, com um V maiúsculo. É uma realidade que tem essas três qualidades. É necessária, é imutável e é eterna. Qualidades que a nossa própria mente, que muda o tempo todo e comete erros, claramente não possui. Agora sim,
Chegamos ao passo final, ao clímax da demonstração. A ligação entre essa verdade transcendente que a gente acabou de descobrir e o próprio conceito de Deus. Olhem bem para esta comparação. A nossa mente é imutável. Ela aprende, ela esquece. A verdade é imutável. A nossa mente pode errar. A verdade é o próprio padrão pelo qual a gente julga o que é certo e o que é errado. A gente julga as coisas de acordo com a verdade, mas a gente não julga a verdade em si. A gente submete a ela. E isso prova sem sombra de dúvida que a verdade é superior à nossa mente. E aqui está a conclusão. Num momento de clareza total. Se a gente encontrou algo que é eterno, imutável e comprovadamente superior à nossa razão, que é a coisa mais elevada em nós, então nós encontramos algo que transcende a natureza humana. Essa realidade, essa verdade, é o que Agostinho e tantos outros chamam de Deus. Para a gente fechar, vamos recapitular rapidamente essa viagem interior e pensar um pouco na sua profunda implicação final. O argumento de Agostinho é um roteiro em 3 passos. A gente parte do eu, vai para o que está acima do eu e chega na fonte de tudo. É uma viagem do interior para o superior. Ele não prova Deus como uma causa distante, lá longe, mas como a própria luz que torna a nossa razão e o nosso conhecimento possíveis. E é com este pensamento que a gente conclui a nossa análise. A prova de Agostinho não termina com uma fórmula fechada, mas com um convite. Um convite para reconhecer que a nossa capacidade de pensar e de conhecer a verdade talvez seja iluminada por algo muito maior do que nós mesmos. A reflexão final fica em aberto.